Vou iniciar o compartilhamento da minha tela, se eu conseguir, né? Bom, eu acho que já começou a gravar, né? Então, a gente vai resolver uma treliça, né? Uma treliça, aliás, é um exercício de treliça que está lá no livro do professor Facuri, na página 117, tá? Página 117. Que é a questão 6.10.7, verificação de banzo de treliça, né? O banzo de uma treliça. No caso, o banzo tracionado, né? O banzo tracionado. Que aí vai entrar justamente no conteúdo que a gente está estudando. Então, o enunciado da questão é o seguinte. Deixa eu afastar aqui. Na treliça de cobertura abaixo, né? Essa aqui que está aqui indicada, né? Ó, na cobertura abaixo, a gente tem uma carga P, ó, que está sendo aplicada aqui no meio da nossa treliça, bem no meio do vão, né? E essa carga P, ela é o seguinte, essa minha carga P, ela é formada por duas parcelas. Ela é composta de 90 kilonewtons, referente à carga permanente, né, permanente da cobertura, certo? E uma carga, aliás, são três, ela é decomposta em três parcelas, tá? 130 kilonewtons é referente a uma sobrecarga variável, né? Sobrecarga variável. E, por último, uma parcela de 80 kilonewtons, né? 80 kilonewtons também é uma ação variável, só que é devida a um equipamento. 80 kilonewtons, decorrente de um equipamento. E aí, no caso, esse equipamento, ele permanece no local por longos períodos de tempo. Permanece no local por longos períodos de tempo, né? Longos períodos de tempo, tá bom? Então, essa carga P que a gente está aplicando ali no centro da nossa treliça, né? Ela é proveniente, ela é decomposta, né? Aliás, ela é composta, né? Ela é composta por essas três parcelas, né? Uma parcela permanente, uma devida sobrecarga variável e a outra, a última, né? Por uma carga devido ao equipamento. Se vocês somarem as três parcelas, né? A soma literal, né? Das três parcelas, 90 mais 130 vai dar 220, né? 220 mais 80 vai dar 300 kilonewtons, né? Isso, 300 kilonewtons. Só que, obviamente, como a gente vai dimensionar, aliás, a gente vai verificar, né? A gente vai verificar a resistência à tração do banzo inferior dessa treliça, né? E a gente, portanto, vai utilizar a filosofia do estado limite último, né? Do estado limite último. Então, eu devo fazer aí uma combinação de ações, né? Uma combinação de ações. Eu tenho uma carga permanente e duas variáveis. Uma delas vai ter que ser a variável principal e a outra vai ter que ser a variável secundária. Vocês lembram disso, né? Deixa eu desenhar aqui os apoios. Essa treliça ela está apoiada aqui nas duas extremidades dela, tá? Duas extremidades. E nesses pontinhos aqui, embora eu não tenha desenhado, a gente tem rótulas, tá? Pequenas rótulas, tá bom? Ou seja, é uma barra de treliça, né? Barra de treliça,
a gente só tem esforços axiais, né? Ou as barras estão comprimidas ou estão tracionadas. A gente não tem momentos fletores nos elementos estruturais que compõem essa treliça. E assim, eu tenho um vão relativamente pequeno, né? Um vão relativamente pequeno, que é de 3,30 m para cada pedaço desse aqui, ó. 3,30 m. 3,30 m. Provavelmente essa treliça deve fazer parte aí de algum pequeno galpão industrial, né? Você tem vãos pequenos, né? Que às vezes a treliça aí, no caso, ela deve estar suportando aqui nesse ponto, ó. Aqui nesse ponto, ela deve estar suportando alguma monovia, né? Que serve de uma monovia que serve de apoio para uma talha, né? Para içar materiais ali dentro do galpão industrial, certo? Alguma dúvida até aí? Bom, a altura dessa minha treliça é de 2,20 m. 2,20 m. E aqui, no desenho, o professor Facuri dá nomes aos bois aqui, ó, nomes aos bois. Esse aqui é o nó A de avião, aqui é o nó B de bola, né, B de bola, e aqui é o nó C de casa. Então, vou chamar isso aqui de nó D, né? É o que sobrou, não é isso? Nó D de dado. Tá bom? Ele vem aqui, ó, o professor Facuri, ele coloca um detalhe, deixa eu pegar com essa cor mais clara, ele coloca aqui um detalhe dessa ligação aqui, ó, dessa ligação. Eu vou tentar desenhar ela aqui embaixo, tá? No caso, a gente tem aqui o banzo inferior da minha treliça e o banzo superior da minha treliça, que no caso o banzo superior é inclinado, né? Fazendo aí as duas águas da nossa cobertura, tá bom? As duas águas. Vou fazer aqui o detalhe da ligação do banzo superior, banzo inferior com o pilar que está aqui, ó, o pilar em aço que está aqui, tá? Pilar de aço, perfil, provavelmente aí um perfil W, né? Um perfil do tipo I, né? Perfil laminado W, que serve de apoio para essa treliça de cobertura. Então, vou pegar aqui a caneta azul, aliás, caneta cinza, e aí, ó, é isso aqui que a gente vai ter, ó. Aqui está o nosso pilar. Aí, ó, como vocês estão vendo aqui na treliça, essa barra aqui de cima e essa barra aqui de baixo, elas convergem para o mesmo ponto, que é o ponto A, no meu modelo estrutural, né? O ponto A, certo? Na verdade, esse ponto A que a gente caracteriza no modelo estrutural, certo? Ele representa o eixo do meu pilar, né? O eixo longitudinal do meu pilar. Então, esse ponto A, ele está aqui dentro, ó, no eixo longitudinal do meu pilar. Ele está aqui, ó. E aí, eu teria aqui o eixo longitudinal do banzo superior da treliça e o eixo longitudinal do banzo inferior da treliça. Aí eu vou fazer com a cor cinza aqui, né? Aliás, com a cor verde, eu vou desenhar a barra do banzo superior da nossa treliça, né? A barra do banzo superior. Não foi indicado aqui muito bem, não foi indicado no desenho, mas eu acredito que seja uma dupla cantoneira, né? Mas enfim. Então tá aqui o ponto A. Aí eu tenho aqui o eixo
do banzo superior, o eixo do banzo inferior e o eixo da minha coluna. Agora sim eu vou desenhar a barra do banzo inferior. Para que a gente tenha espaço, né, para conectar os perfis, vou fazer assim, ó. O desenho não vai ficar muito bem em escala, mas isso aqui, gente, é um perfil do tipo U, tá? Só que ele tem um do lado que vocês estão vendo, né, na face frontal, e tem outro atrás. Ou seja, é um perfil duplo U, tá? Perfil U laminado. Ele tem 76,2 milímetros de altura. E ele coloca aqui 6,11, que eu acredito que seja. Deixa eu verificar aqui, 6,11. Eu acredito que seja o peso do perfil por metro, né? 6,11. Tá bom? E aqui em cima nós temos uma dupla cantoneira. Ela foi colocada dessa maneira aqui, ó. Tá? Uma dupla cantoneira aqui, ó. No caso aqui, ele nem diz qual é esse perfil, né, que compõe essa dupla cantoneira. Ele não fala nada. Professor, mas aí como é que essas duas barras estão conectadas no pilar, né? Por meio de uma chapa Goussé. Então, vou desenhar a chapa Goussé aqui na cor roxa, né? Roxa. Essa chapa vai ficar assim, ó. Fora de escala, né? Certo? Se quiser, a gente pode até colocar uma corzinha aqui. Tá aqui a minha chapa Goussé. Tá aí a minha chapa Goussé. Essa chapa Goussé, ela foi soldada aqui na mesa do meu pilar, tá? Ela foi soldada na mesa do meu pilar. Só que o meu perfil U, né? Esse meu perfil U aqui do banzo inferior da minha treliça, o perfil U, né, do banzo inferior da minha treliça, ele foi conectado a essa chapa Goussé por meio de parafusos. No caso, são dois parafusos aqui, ó. Dois parafusos, né? Se eu fizer um corte e olhar para cá, ó. Se eu fizer um corte e olhar para cá, eu vou ver esses parafusos cruzando os meus dois perfis, né? Então, aqui no meio eu tenho a chapa Goussé, né? Aqui no meio eu tenho a minha chapa Goussé. E aí, conectando esses dois perfis em U, né? Esses dois U, 76,2 por 6,11, né? Eles estão conectados a essa chapa Goussé por meio de dois parafusos. Eu vou desenhar aqui os dois parafusos. Vou pegar aqui a cor cinza. Vamos fazer aqui, ó. P. A distância de um parafuso ao outro, deixa eu fazer assim, pelo menos aqui no projeto, na questão, né? É 60
milímetros, né? 60 milímetros. Lá da aula de conectores, né? Por parafusos, né? Lá na terceira unidade, vocês vão ver que o espaçamento entre parafusos deve ser no mínimo, né? No mínimo, 3 vezes o diâmetro do parafuso, tá? No mínimo, 3 vezes o diâmetro do parafuso, certo? Obviamente que a gente tenta, quando a gente faz essas contas, né? Por exemplo, se você tem um parafuso de 16 milímetros, né? 3 vezes o diâmetro do parafuso vai dar 48, né? 48 milímetros, não é isso? Só que aí você tenta arredondar para facilitar a fabricação dos furos na peça, né? Para facilitar a fabricação da peça como um todo. Tudo bem aí? Alguma dúvida, gente, até aí? Esses parafusos aqui são parafusos de 19 milímetros de diâmetro, né? Então, vou botar aqui, ó, o diâmetro do meu parafuso, DB, é de 19 milímetros. 19 milímetros. O aço que compõe aqui esse meu perfil U é um aço ASTM A572, tá? A572, grau 50. Grau 50, G50, né? Estou resumindo aqui, abreviando a expressão G50. Tudo bem? Ficou feio aí o G50, né? Para pagar aqui. G50. Bom, vamos aqui. A gente gastou uma folha só no enunciado da questão, não foi? É. Vamos para a próxima página. Ou, aliás, vamos aproveitar aqui o rodapé dessa página e vamos aqui começar a colocar algumas informações do que foi apresentado no enunciado da questão. Então, basicamente, o que a questão pede é que a gente verifique, deixa eu voltar aqui, a questão pede que a gente verifique a resistência, né, o estado limite último, a tração dessa barra aqui do banzo inferior da minha treliça. Tá? Tá aqui no enunciado da questão. Será verificada a barra AB, essa aqui é a barra inferior, né? A barra B, que está submetida aí a um esforço de tração. Certo? Aí nós vamos colocar aí algumas informações. E eu não sei se eu consigo terminar na aula de hoje, né? Mas se não conseguir, a gente termina na aula de terça-feira. Certo? Vamos lá. Vamos para a primeira parte para a resolução da questão. Letra A, né? As propriedades do aço estrutural. Aço estrutural. Para eu determinar aí a resistência à atração dessa minha barra, né, do banzo inferior dessa treliça, para eu calcular a resistência dela à atração, eu preciso saber as propriedades desse aço. Mais especificamente, a tensão que provoca escoamento, né, a resistência ao escoamento do meu aço e a resistência à ruptura, tá? Resistência à ruptura, o FU. Aí eu peço que vocês vão lá na NBR 8800, certo? Na NBR 8800, e busquem para mim quem são aí a resistência ao escoamento do meu aço, esse aço aí, ASTM A572 grau 50, e quem é a resistência última. Eu acho que eu encontrei pro grau 50, né, Matheus? E aí vai ser o de escoamento da seção bruta, vai ser 345 megapascal e o de ruptura 450. Página 109, tabela A.2. No caso aqui, quando a gente for fazer os cálculos, a gente vai precisar dessa resistência em kilonewtons por centímetro quadrado. Como é que eu converto aí? Isso aqui é a mesma coisa que é só dividir por 10, né? 34,5
quilonewton por centímetro quadrado. E aqui, 45, né? Quilonewtons por centímetro quadrado. Então, eu tenho aqui a resistência ao escoamento do meu aço, a STMA 572, e a resistência com relação à ruptura, né, do meu aço, tá bom? Aí tá aí a página, a tabela, né, da NBR 8800. Letra B, vamos para as propriedades geométricas do meu perfil. Propriedades geométricas do perfil. Para começo de história, né? Para começo de história, se vocês forem consultar o catálogo, lá na apostila de exercícios, né? Vocês têm um catálogo de perfis U laminados. Só que como eu não estou com a apostila aqui em mãos, eu vou consultar o catálogo de perfis U laminados do livro do professor Facuri, tá? Então, ele disse que está usando o perfil U 76,2 por 6,11, não foi isso? Se vocês forem lá no catálogo do perfil, lá no catálogo do professor, né, do livro do professor Facuri, catálogo, perfil U laminado. A minha letra já não é tão bonita, aí no tablet fica pior ainda, né? Mas enfim. Lá no catálogo, gente, esse perfil aí, ele tem uma área da seção transversal que eu vou chamar de AG de um perfil só, tá? Vou botar um símbolo do perfil aqui, para vocês lembrarem que é um perfil só. Aqui na tabelinha está dizendo que é 7,78 centímetros quadrados. Vou desenhar aqui o perfil, nem que seja de forma esquemática. Aqui o meu perfil. Esse aqui é o meu eixo X, que passa no centroide do perfil, né? E esse aqui é o eixo Y, que também passa no centroide. Está aqui o centroide do meu perfil. Eixo Y. Aí, consultando aqui, continuando a consulta, né? A inércia do meu perfil. E aqui eu era para ter feito isso aqui com a cor azul, né? Pronto. A inércia do meu perfil em relação ao eixo X, novamente, para o perfil sozinho, né? É de 68,9 centímetros a quarta. E a inércia em relação ao eixo Y do meu perfil sozinho é de 8,2 centímetros a quarta. Como eu vou verificar a resistência à tração, né? Eu vou precisar saber também a posição do centroide do meu perfil. Tá? A distância do centroide do meu perfil para a face da alma dele, né? A face externa da alma. O XCG. No caso aqui, o XCG, novamente, para o perfil isolado, tá? Tá lá na tabelinha, na página 479 do livro, de 11,1 milímetros. Tudo bem? Continuando. Só que o que é que eu quero? Eu quero as propriedades do meu perfil
composto, né? Composto, né? São dois perfis em U, certo? Separados por uma chapa Goussé. Inclusive, eu esqueci de colocar aqui, essa minha chapa Goussé, ó, ela tem uma espessura de 8 milímetros. Tá lá na questão, 8 milímetros. Ou, se vocês preferirem, coloquem assim, ó, chapa CH8, né? Que significa que você tem uma chapa de aço com 8 milímetros de espessura. Então, tem a simbologia de cima, né? Ou a simbologia de baixo, né? Eu, sinceramente, eu não sei dizer para vocês qual é a mais utilizada nos escritórios, tá bom? Mas tem as duas formas. Então, eu vou pegar essa figura aqui, copiar ela e vou jogar aqui para baixo, porque agora a gente vai calcular as propriedades do perfil composto. Perfil composto. Vou dar um zoom aqui, ó. Eu tenho agora outro perfil de costas a esse. Aqui. Tá, 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 tá. Muito bem. O eixo X continua sendo esse. O eixo X continua sendo o eixo de simetria, só que o meu eixo Y agora vai ser outro. Meu eixo Y agora é o eixo de simetria da seção. Para não provocar... Vamos chamar de Y mesmo, né? Vamos deixar do jeito que está. Né? Agora eu vou calcular... Esqueci de desenhar o danado eixo, né? Agora eu vou calcular a inércia do meu perfil, né? Aliás, todas as propriedades geométricas, pensando que ele é um perfil composto. Então, vamos botar aqui, ó. Para o perfil composto, mais fácil de tudo. Quem vai ser a área da seção transversal? AG. Quem vai ser a área da seção transversal? Multiplica por 2 essa área aí. Isso. 2 vezes 7,78 centímetros quadrados. Isso aqui vai dar quanto, gente? Dá 15... Alguém calculou aí? 15,56. Isso, muito bem. Agora, o raio de giração da minha seção... Não, antes do raio de giração, vamos fazer assim. A inércia do meu perfil em relação ao eixo X. A inércia do meu perfil em relação ao eixo X. Quem vai ser? Bom, o eixo X mudou de local? O eixo X de um perfil isolado para o perfil composto mudou de local? Não. Não, só que antes você só tinha um perfil, agora você tem dois. Então, se o eixo X é o mesmo, só que agora você tem o dobro da área, então o que acontece com a inércia? Multiplica por 2 também. Isso. 2 vezes... Quanto é a inércia de um perfil? É 68,9, né? Centímetros a quarta. Isso aqui vai dar quanto, gente? 137,8. 137,8 centímetros a quarta. O que é o raio de giração? A equação do raio de giração. Como é que eu calculo? A raiz quadrada
No caso, meu raio de giração em relação ao eixo X. Então, eu vou pegar aqui a inércia do meu perfil em relação ao eixo X e dividir pela área. Eu vou tirar a raiz quadrada de tudo isso. Então, vai ficar raiz quadrada de 137,8 centímetros a quarta sobre a área total, né, dos dois perfis, 15,56 centímetros quadrados. Então, quanto é que é o raio de giração do meu perfil em relação ao eixo X? 2,97. 2,97 centímetros. Agora vamos para o cálculo da inércia em relação ao eixo Y do meu perfil. O que é que eu vou fazer? Quem é que lembra aí o teorema dos eixos paralelos? Teorema dos eixos paralelos. Eu vou pegar a inércia do meu perfil isolado em relação ao eixo Y dele, certo? Lembra lá do eixo Y do perfil isolado, né? Que é esse aqui, ó. Tá? E vou transferir a inércia desse perfil em relação a esse eixo para um eixo paralelo a ele, só que está a uma certa distância. É por isso que se chama teorema dos eixos paralelos, né? Então, eu tenho a inércia, lá no catálogo, eu tenho a inércia em relação a esse eixo, só que eu quero em relação a esse eixo aqui, ó. Meu novo eixo Y, né? Aí, esse novo eixo Y é paralelo ao eixo Y antigo. Concordam comigo? Como é que é a equação? Bom, você pega a inércia de um perfil isolado em relação ao eixo Y dele, né? Em relação ao eixo Y do perfil isolado, tá? E acrescenta isso, né? Acrescenta isso à área da figura geométrica que você está transferindo o eixo. No caso, a figura geométrica que eu estou transferindo o eixo é um perfil só. Então, a área de um perfil U, vezes a distância entre os eixos ao quadrado, que eu vou chamar de D dos eixos ao quadrado. Vamos lá. Faltou alguma coisa nessa equação? Eu não tenho dois perfis, eu não vou ter que transferir essa inércia para os dois perfis. Eu vou ter que transferir a inércia desse perfil em relação a esse eixo para cá. Como também vou ter que fazer a mesma coisa para esse outro carinha aqui, ó. Né? Em relação ao perfil da esquerda. Então, basta eu pegar isso aqui tudo. Como os perfis são iguais, é só multiplicar isso aqui por 2. Vezes 2. Tudo bem? Quem é a inércia em relação ao eixo Y? É 8,2, né? 8,2, vamos aqui, ó. 8,2 centímetros a quarta, mais, quem é a área de um perfil só? A área de um perfil só. Alguém anotou aí? Alguém tem o catálogo? É 7,78, né, centímetros quadrados. Então, vai ficar aqui, ó, 7,78 centímetros quadrados, que multiplica, vai faltar espaço. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse danado aqui, vou jogar aqui para cima, vou pegar esse danado, copiar ele, jogar aqui para baixo, e vou puxar essa equação para cá.
Agora, a distância entre os eixos ao quadrado. Quem é a distância entre os eixos? O eixo Y antigo para o eixo Y novo. Vou dar um zoom aqui, ó, para vocês visualizarem isso melhor, né? A distância entre o eixo Y antigo e o eixo Y novo. Né? Isso aqui é a distância entre eixos, né? No caso, o eixo Y do perfil U isolado para o perfil U composto, né? Composto por dois perfis U. Quem vai ser essa distância? Eu vou pegar o centroide, o XCG, que eu peguei lá do catálogo, é 11,1 milímetros. Então, é 1,11 centímetros. E vou somar com metade da espessura da chapa GUC, que é justamente a chapa que está separando esses dois perfis em U, né? Que está afastando eles. A chapa GUC tem 8 milímetros, então, metade dela, vou botar aqui, é 0,4 centímetros, né? Aí eu vou e levo isso aqui ao quadrado. Fecho. Colchete, e agora eu multiplico por 2, porque eu tenho dois perfis. Então, a inércia do meu perfil composto em relação ao eixo Y vai ser... Quanto é que vai dar aí? 51,88. 51,88. Deu isso mesmo também. Pronto. Então, eu já tenho aqui... Ficou faltando só ficou faltando o raio de giração do meu perfil em relação ao eixo Y, que eu não calculei aqui. Mas é jogo rápido, né? O raio de giração em relação ao eixo Y é a inércia em relação ao eixo Y, né? A raiz quadrada da inércia em relação ao eixo Y dividido pela área. Então, fica 51,88 centímetros a quarta, dividido pela área dos dois perfis, né? 15,56. Quem vai ser o raio de giração em relação ao eixo Y? Para a gente concluir as propriedades geométricas aqui, né? 1,82. Eita, menino. Espessura da linha. 1,82 centímetros. Então, a gente já está... se for fazer aquela barra de progressão, né, a gente já tem aí de 20% a 30% da questão resolvida, né? De 20% a 30%. O que a gente vai fazer agora é determinar a resistência desse banzo inferior, né, da minha treliça, a resistência à tração com relação ao escoamento da seção bruta, né? Escoamento da seção bruta. Vamos para a letra C. Eu acho que é a letra C agora, né? Eu vou determinar aqui quem é a nossa resistência à tração, né? No caso, com seu valor de cálculo. Então, eu vou botar aqui, ó, resistência de cálculo à tração. Aí, a primeira que a gente vai fazer hoje vai ser a resistência com relação ao escoamento da seção bruta. Então, vou botar aqui, ó, escoamento da seção bruta. Lembrando que, no caso aqui, o meu intuito, né, é nesse item C, né, na letra C, é dar meios para que eu verifique o estado limite último, tá? Estado limite último, tá bom? Ou seja, se essa minha barrinha da minha treliça sofrer um colapso, tá? Se ela romper a tração, essa minha treliça, principalmente essa treliça que eu estou mostrando para vocês, se essa barrinha aqui sofrer um colapso,
essa treliça ela vai ficar hipostática, né? Hipostática. Ela não vai ter como redistribuir os esforços, né? Então, a gente teria um colapso mesmo da minha estrutura, tá? Um colapso mesmo aqui. Tudo bem? Eu vou chamar aqui a nossa resistência, atração, né? De cálculo com relação ao escoamento da seção bruta, por isso que eu vou chamar de 1, tá? 1 aqui, ó, vai ser igual a... Qual é a fórmula da resistência à tração com relação ao escoamento da seção bruta? Eu pego a área bruta do meu perfil, multiplico pela tensão de escoamento do meu aço, né? E divido pelo fator de... o fator de minoração da resistência do aço quando se trata da... Quando a gente se refere ao escoamento do aço, né? Que é o gama A1, tá? Gama A1. Eu estou minorando a resistência do meu aço, né? Lembra lá da filosofia do estado limite último, que eu majoro as ações, né? E minoro as resistências. No caso aqui, eu estou minorando a resistência do meu aço, pensando do ponto de vista do escoamento da seção bruta. Quanto equivale esse gama A1? 1,1. Muito bem, 1,1. Quanto equivale a área bruta do meu perfil? Um perfil composto, né? O AG. Se eu não me engano, é 15,56. Estica aqui. E quanto é a tensão de escoamento, a resistência ao escoamento do meu aço? A gente anotou lá na letra A, né? 34,5. 34,5. Esse é um aço nobre, né? Um aço de baixa liga. 34,5 kN por centímetro quadrado. Multiplique aí, ó. Lembrando que eu vou cortar aqui, né? Centímetros quadrados com centímetros quadrados. Vai sobrar somente quilonewtons, né? Então, o meu NTRD1 vai ser igual a 488, próximo disso, né? Kilonewtons. Só que, assim, a gente não sabe qual é a solicitação de cálculo na minha barra, né? Lá no início da questão, vocês viram as ações que estão aplicadas na treliça, né? Com seus valores nominais. O que a gente deveria fazer? Determinar o esforço naquela barra, nessa barra que a gente está verificando, para cada uma daquelas ações, fazer uma combinação de ações, né, para determinar quem é o esforço solicitante de cálculo nessa barra. Aí, se eu descobrir que se o meu NT, né, solicitante de cálculo, meu esforço de tração, solicitante de cálculo, for maior do que a minha resistência, com relação ao escoamento da seção bruta, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a carinha triste, né? Carinha triste porque significa que eu não estou atendendo a uma verificação do estado limite último, né? Se a minha solicitação é maior do que a minha resistência de cálculo, então significa que eu não estou respeitando os critérios de segurança, né? Com relação ao estado limite último. Tudo bem? Mas a gente não determinou ainda quem são os esforços solicitantes. Provavelmente só vai ficar... A gente só vai conseguir calcular isso próxima semana, né? Na aula de terça-feira. Vamos para o item C.2. C.2 agora, que é a ruptura. Perceba que no item C.1 era escoamento da seção bruta, né? Agora a gente vai tratar da ruptura da seção. Ruptura da seção o quê? Da seção líquida. Exatamente.
Como é que eu calculo a ruptura da seção líquida? O meu NT. A área líquida efetiva multiplicada pela tensão da estrutura última dividido pelo fator de segurança, 2. Isso, a área efetiva, né? Vezes a resistência à ruptura do meu aço, né? Tensão de ruptura, dividido por gama A2. Bom, vamos lá. Quanto é que vale o meu gama A2? 1,35. 1,35. A área efetiva, eu não sei quanto é que vale, né? Porque depende, a área efetiva depende da forma como a ligação das duas barras em U, né? Da forma como essa ligação foi feita lá com a chapa Goussé. Então, a área efetiva deixa ela em stand-by por enquanto, tá? Quem é o meu FU? 45, né? Kilonewtons por centímetro quadrado. Não é isso? É isso. Vamos aqui, área efetiva. Ah, professor, quem é essa danada dessa área efetiva? Como eu falei, ela depende da forma como você faz a ligação, da geometria da sua barra, né? Da disposição da sua barra próxima à ligação. Então, tem uma série de fatores que tem que ser analisado, que eu acho que eu discuti alguns lá nas videoaulas, né? Eu acho que eu discuti só alguns, porque são vários, né? São várias possibilidades que estão listadas lá na NBR 8800, certo? A área efetiva é igual a um coeficiente CT vezes a área líquida da seção. A área líquida, né? Tá? Esse N aí vem de net, né? Significa líquido, né? A tradução literal aí do inglês. Tem esse CT aí, ele leva em consideração que na região da ligação, você tem um afunilamento das tensões em alguns tipos de ligação, né? Um afunilamento, ou seja, parte da seção transversal, embora você tenha aço ali, né? Você tenha aço, essas porções da seção transversal na região da ligação, elas não estão sendo efetivamente tensionadas, né? Então, enquanto alguma parte da seção vai atingir as resistências últimas, outras partes vão ficar longe de alcançar essa resistência. Entendeu? Então, você tem uma área efetiva da barra, né? Uma área efetiva. O próprio nome já está dizendo, tá? Para o nosso caso aqui, ó, no nosso caso, o que é que acontece? Eu tenho dois perfis em U, que tem que transferir o esforço deles, né, de tração, para uma chapa Goussé que está aqui no meio. Uma chapa Goussé que está aqui no meio. Só que aí, vejam só, vocês têm uma mesa, duas mesas e a alma, né? Tem duas mesas e a alma. Desses três elementos, né, de um perfil, qual deles é o que está mais próximo da chapa Goussé? A alma. A alma. As mesas, elas têm, por elas estarem mais distantes, né? A área fica mais distante da chapa Goussé. Então, é de se esperar que essas mesas, elas, na região da ligação, tá? Na região da ligação, aqui, ó, certo? Na região da ligação, essas mesas, elas não efetivamente contribuam na resistência à tração com relação à ruptura da seção líquida. Enquanto que a alma, em grande parte, vai sofrer a ruptura e vai alcançar as tensões de ruptura do meu material, certo? Como é que a gente vai fazer essa redução? Por meio daquele CT. Aí vocês têm que ir lá na NBR 8800, NBR 8800. É aquela mesma, 1 menos a excentricidade do plano cortante dividido pelo comprimento. Isso, exatamente. É essa mesmo. Só que, como eu falei, existem várias situações, né? Depende da forma como a ligação é feita.
Nesse caso aqui... Dúvida, porque, tipo, como são duas barras, eu estava pensando que poderia ser essa fórmula, só que multiplicado por 2, mas é só essa fórmula, né? É só essa fórmula, é só essa fórmula. Então, vou botar lá. Aqui, ó. Meu CT vale 1 menos a excentricidade do perfil isolado em relação ao plano de cisalhamento, tá? Dividido por LC. Esse LC é o tamanho no sentido do comprimento da barra, né? No sentido longitudinal da barra. É o tamanho da ligação, certo? Falando de maneira mais didática possível. LC é o tamanho da ligação na direção da barra. No caso de ligações parafusadas, é a distância do primeiro até o último parafuso. Então, se você tem uma ligação em que você tem 5 parafusos alinhados, né, na mesma linha, é a distância do primeiro até o último, né? Do primeiro até o último parafuso. Tudo bem? No caso aqui, a gente só tem aqui 2 parafusos. Qual é a distância do primeiro ao último? 60 milímetros. 60 milímetros. Então, vamos lá. 1 menos, tá aqui embaixo, 6 centímetros, né? E o EC, quanto equivale o EC? O EC vai ser a distância do centroide do perfil isolado até a superfície do plano de cisalhamento, né? Até o plano de cisalhamento. Ou seja, vou dar um zoom aqui, ó. Tá aqui a minha chapa Goussé. Tá aqui a minha chapa Goussé. Onde é que está o plano de cisalhamento? Quando eu conecto esses dois perfis em U com essa chapa Goussé, onde é que está o plano de cisalhamento da ligação? Ele está exatamente aqui, né? Aí eu quero saber quem é o meu EC, né? O meu EC é a distância do centroide do meu perfil até o plano de cisalhamento. Esse aqui é o meu EC. Ele vale quanto, gente? O XCG, né, que você achou, não é não? Aí, exatamente. Esse danado aqui, ó. O XCG, que ele vale, eu peguei lá do catálogo, né? 11,1 milímetros, né? Então, vamos lá na equaçãozinha do EC. Vou botar aqui 1,11 centímetros. Aí eu vou centralizar aqui, que eu tenho toque, né? 0,815, né? 0,815. Muito bem, então a minha área efetiva é 0,815, né? Significa que eu estou jogando fora mais ou menos aí 18,5% da seção, né? 18,5% da seção eu estou jogando fora. Isso aqui vezes a área líquida da minha seção. Que danada é a área líquida da minha seção? Vejam só, lá na região da ligação, eu tive que colocar parafusos, né? Para conectar o meu perfil com a chapa Goussé. E aí, quando eu vou instalar esses parafusos, obviamente que eu preciso que a chapa, né, da alma, a chapa da alma do meu perfil 1 esteja já furada, assim como também a chapa Goussé, certo? A chapa Goussé. Aí eu acredito que vocês viram lá nas videoaulas, né, gravadas lá no YouTube, no canal, como é que é esse processo de furação, né? Como é que é feito esse processo de furação da chapa. Mas aqui não é o escopo tratar disso agora. O que cabe aqui é falar que a área líquida deve considerar
a área bruta do seu perfil, descontando as áreas, né, dos furos na seção transversal. As áreas dos furos na seção transversal. Tudo bem? Como esse aqui é um exemplo bem simples, porque eu não tenho o que a gente chama de furação em zigue-zague, né? Furação em zigue-zague, e nem tenho linhas de furo paralelas, né? Como vocês podem ver em outros exercícios. Eu tenho somente uma única linha de parafusos. Uma única linha de parafusos. Se eu pegar essa seção transversal aqui, ó, essa seção transversal aqui, ó, do meu perfil, tá? Ela tem quantos furos? Quantos? Só tem um. Só tem um. Se eu pensar em um perfil, eu só vou ter esse furo, né? Quando eu penso no perfil composto, eu tenho um furo desse lado aqui e outro furo aqui, né? Já apareceu aí para vocês. Apareceu, né? Eu tenho um furo para um perfil e esse mesmo parafuso vai atravessar o outro perfil que está do outro lado. Concorda comigo? Qual é o diâmetro desse furo? Diâmetro desse furo. Vou chamar aqui de DF. Diâmetro do furo para a passagem do parafuso. É quanto? Quem sabe dizer aí? É o diâmetro do parafuso mais 1,5, né? Que é para a folga, não é isso? 1,5 milímetros para a folga. Mais 2. Do desgaste, né? Do desgaste da chapa de aço. Quando a gente pensa que quando esse processo de furação é feito por puncionamento, né? Quando ele é feito por puncionamento. Como esse perfil ele é fininho, o processo de fabricação do furo pode ser feito tanto por puncionamento como também por broca, né? Por broca também. Mas aí, como a gente não sabe exatamente como é que o processo vai ser feito, então a gente considera a pior situação possível, né? Que seria o furo ser feito por meio de uma broca, tá bom? Ou por meio de puncionamento, desculpa. Então, quanto é que seria o diâmetro do furo para a passagem do parafuso? 22,5. 22,5, né? Muito bem. Então, quando eu for calcular a minha área líquida, né, o meu AN, eu vou ter que levar em consideração essa geometria do furo, né, para a passagem do parafuso, 22,5 milímetros de diâmetro. Tudo bem? Vou voltar aqui para essa parte do texto. A minha área líquida vai ser a área bruta dos dois perfis, né? A área bruta dos dois perfis, menos, naquela seção que eu mostrei, eu tenho dois furos, né? A mesma seção transversal para a passagem de um único parafuso, eu tenho que furar dois perfis. Então, eu vou ter aqui duas vezes a área do furo no plano da seção transversal, né? A área do furo no plano da seção transversal, que no caso seria o diâmetro do furo, né? Vezes a espessura. Esse meu parafuso, ele está atravessando qual parte do meu perfil U? Ele está atravessando a mesa ou a alma? A mesa ou a alma? A alma. Então, eu tenho que saber qual é a espessura da alma desse perfil. Deixa eu consultar aqui no catálogo. A espessura da alma desse perfil U, né? Que é o caso meu TW, é 4,32 milímetros.
TW. Quanto é que é a área bruta do meu perfil? 15,56 centímetros quadrados, menos 2 vezes o diâmetro do furo foi 22,5 milímetros, né? Então, dá 2,25 centímetros. Não é isso? Falta o que agora? A espessura da chapa da alma, que é 4,32 milímetros. Então, 0,4432, né? Centímetros. Quanto é que vai ser a minha área líquida? Quem sabe? Quem pode calcular aí? 13,61. Isso. 13,61 centímetros quadrados. Então, a minha área líquida, aliás, a minha área líquida é 13,61. Agora eu vou voltar e calcular a minha área efetiva. Então, vai ficar 0,815 vezes 13,61. Dá quanto? 11,09. 11,09 centímetros quadrados. Agora sim, agora que eu sei quem é a minha área efetiva, vou jogar ela na fórmula da minha resistência à tração. Então, 11,09 centímetros quadrados, né? Quanto é que vai dar esse sujeito aqui? 369. Aí, não vai dar tempo da gente continuar, né? Mas a gente determinou aqui a resistência com relação à ruptura da seção líquida e também com relação ao escoamento da seção bruta, né? Certo? Na aula da próxima semana, para a gente continuar esse mesmo exercício, eu vou mostrar como é que a gente calcula os esforços solicitantes de cálculo na barra, para a gente poder verificar se foi atendido ou não, né? A verificação de segurança com relação ao estado limite último, seja por causa do escoamento da seção bruta, seja por causa da ruptura da seção líquida. Tudo bem? Matheus, então, considerando esses dois valores que a gente encontrou, a gente considera a resistência de cálculo do elemento tracionado, né, o menor valor, não é isso? Isso. Se for perguntado para você, Walter, então, com base nesses dois estados limites últimos que você acabou de calcular, qual é a resistência dessa barra? Sua resposta é o menor valor, né? O menor valor é a resistência dessa sua barra à tração. Tudo bem? Tudo certo.